Olá, companheiros e companheiras. Estamos de volta aqui com o nosso podcast, nesse formato. É mais uma edição do podcast A Voz da Classe. Passando aqui para dar um panorama das lutas, não só na Regional de Ceará-Mirim, mas também das lutas a nível geral e a nível dos núcleos que faz parte da nossa jurisdição. Nós não podíamos ter esse momento aqui, né, Eduardo? Para falarmos. Agradecer a presença de Eduardo, que é uma figurinha já presente, e é quem vai tocar isso aqui comigo. Em breve nós vamos estar convidando algumas pessoas para debater sobre alguns temas, mas nós queremos falar um pouquinho. Isso. E o tempo que a gente passar aqui falando sobre as necessidades dos trabalhadores, dando visibilidade. Agora mesmo, recentemente, essa semana, estivemos visitando as escolas, porque vamos ter assembleia, né? Sexta-feira. Exatamente. Não perca, sexta-feira, dia 19 às 8 horas. Lá Centro Cultural é muito importante. Mas antes de iniciar qualquer coisa, Eduardo, eu queria aqui tecer não só informação, mas uma reclamação e uma crítica à condução da comissão que está responsável pelo Congresso Estadual, que vai ter. Esse ano é ano de Congresso. Sim, exato. Onde os trabalhadores devem participar, devem ter conhecimento, acesso à informação, é muito importante. O Congresso é a instância máxima da nossa deliberação, da nossa instituição, da nossa organização. Mas, infelizmente, nós estamos realizando esse programa e as informações que nós estamos tendo ainda estão chegando de forma desencontrada ou não está chegando na íntegra, oficialmente. Porque nós, Regional de Ceará-Mirim, creio que outras regionais, não estão tendo acesso a essa informação. Isso é muito ruim, de certa forma, porque não dá para fomentar o debate, as discussões, né? Se vai ter tese ou coisa do tipo. Enfim, até a retirada de delegado fica comprometido, porque as coisas são feitas de forma aligerada. O que nós sabemos é que a partir do dia 22 desse mês vai iniciar a retirada de delegados. Mas o que nós reclamamos não é já ter data e já ter local. Isso já poderia, essa informação já poderia estar feita uma ampla divulgação com banner, com vídeo, propagar, para ser um momento político das pessoas levarem as suas reivindicações, as suas queixas, de discutir sobre o estatuto, de discutir sobre política nacional, sobre política internacional, o que é que os planos de luta, o que é que o sindicato vai propagar e defender para o próximo ano, para o próximo período, para os próximos 4 anos ou o próximo semestre. Então, assim, queria iniciar esse programa hoje falando isso para você, trabalhador e trabalhadora de Ceará-Mirim, de Extremóis, embora não faça parte da nossa jurisdição, mas tem trabalhadores da rede estadual lá, que precisam saber disso, de Pureza, de Maxaranguape e de Elmarim. Da rede estadual e municipal, infelizmente, compromete de certa forma. E isso não é uma crítica infundada, é uma crítica fundamentada nas necessidades dos trabalhadores, que quando a gente vai nas escolas, fica perguntando, esse ano é ano de Congresso, vai ter ou não vai ter? Onde vai ser? Nós não sabemos como é que está todo o desencadeado das situações. Isso, Seja bem-vindo, meu amigo. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário que estejam acompanhando esse programa. Bom, Fernando, até o presente momento daqui da gravação do segundo episódio do podcast Voz da Classe, estamos sem nenhuma atualização de informações sobre o Congresso, basicamente em um limbo, aguardando as informações, mas elas não chegam até nós, ou como mencionado por Fernando, chegam desencontradas, o conteúdo não detalha muito bem algumas coisas e continuaremos aguardando, mas isso causa um desconforto porque diversos colegas de trabalho fazem as perguntas, pedem informações e a nossa resposta nós estamos aguardando as demais informações que até agora não foram repassadas, e isso causa até um constrangimento tanto para os dirigentes da Regional de Ceará-Mirim, para outros servidores que estão ajudando na divulgação, como o meu caso também, porque nós ficamos sem saber até como agir. Entende? Fica uma situação bem complicada diante disso. Fica aqui registrado a nossa reivindicação, que é em nome dos trabalhadores e trabalhadoras, e que as coisas possam melhorar em breve, né? Mas o nosso programa hoje é para falar dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso. E nós queríamos passar pelos sindicatos, ou pela base, pela categoria que faz parte
da nossa jurisdição. Sim. E antes né? disso, Fernando, ressaltar que o tema aqui do segundo episódio é o panorama das lutas e situações dos núcleos e da regional de Ceará-Mirim. Vamos acompanhar, fazer uma viagem pelos núcleos que compõem a regional de Ceará-Mirim, como o Fernando mencionou. Tem o próprio município de Ceará-Mirim, o núcleo de Extremóis, que apesar de não fazer mais parte da jurisdição, mas tem servidores a nível estadual que são próximos a nós. Tem também o núcleo de Maxaranguape, de Almo Marinho e o de Pureza. Acompanhar como está a conjuntura municipal em cada um desses locais, como estão sendo as tratativas das diversas pautas e também propostas também para a resolução de outras que ainda estão em aberto. Então vamos apresentar tudo isso e também responder algumas perguntas que já foram enviadas na caixinha no perfil da Regional no Instagram, como já foi até informado desde ontem à noite, devido à questão da logística até do horário da gravação. A forma mais fácil de interagirmos com os colegas de trabalho é abrindo essa caixa, que eles possam enviar perguntas e também sugestões de temas para os próximos programas. Temos perguntas, viu? Espero que a gente possa responder. Já vi algumas aqui. Durante o programa, a gente vai deixar você, trabalhador e trabalhadora, ouvinte, ciente, e esperamos que a gente possa lograr isso nas respostas, diante das perguntas que foram levantadas. Mas nós estamos aqui, vamos iniciar pelo município de Pureza, que agora em agosto, Eduardo, a gente teve lá, a direção esteve lá reunido com a equipe do prefeito. O prefeito não pôde participar, mas nomeou secretários, representantes para discutir a pauta dos trabalhadores, assim como muitos municípios têm necessidades lá, né? Isso. Na ordem estrutural, na ordem pedagógica, na ordem funcional, na relação de trabalho, porque nós estamos numa geração, num momento conjuntural, onde os trabalhadores estão sendo desrespeitados de várias formas. Primeiro com a desproteção, né, com as reformas trabalhistas, que mais de 100 itens de 100 direitos foram retirados. E segundo, o tratamento desrespeitoso, que causa problemas de saúde, né, que causa afastamento do local de trabalho, e ao ponto de ter equipes de prefeito e de prefeitura que agridem de várias formas. Isso. Não é o que eu digo, é como eu digo às vezes, né, que é ofensivo e agressivo. Então nós tivemos uma reunião atípica lá em Pureza, que no primeiro momento a gente não falou nada, mas a gente ficou um pouco apreensivo da maneira dos representantes do prefeito, o prefeito Ricardo Brito, né? Que a maneira como conduz lá é uma maneira que a gente ficou em tom de como se fosse de ameaça, e que o problema do município, os problemas que tem no município para solucionar, é culpa dos servidores públicos, dos servidores da educação, e não são. Nós sabemos, vamos falar já, né, Eduardo? Que tem muitos problemas lá que precisam ser resolvidos, que não é de hoje, que não é dessa gestão, mas que vem se acumulando, e culpa dos gestores que por lá passaram. E eu espero que essa gestão que está lá não possa cometer esses mesmos erros, esses mesmos vacilos como muitos cometeram, e querer colocar a culpa naqueles que contribuem para a formação da criança, para a formação do cidadão, para a formação do estudante, que são os profissionais da educação. Então, em vez de a gente estar inventando desculpa, a gente tem que buscar soluções. E não é a política agressiva de dizer que vai se colocar ponto eletrônico, dizer que servidor está ganhando muito melhor do que um prefeito, que existe alguns incentivos, como se diz, que alguns trabalhadores estão ganhando a mais, mas não existe uma legalidade, não existe um direito ou coisa do tipo. Eu acho que os trabalhadores merecem respeito, valorização e dignidade, certo? Essas desculpas que muitas vezes cria, né, são desculpas para não garantir aquilo que dá legitimamente dignidade. E nós sabemos que os problemas do município de Pureza lá, Eduardo, se a gente for falar, não é um problema de uma classe de trabalhadores. O problema lá é de administração política. Exato. De opção. Exatamente. E nós sabemos aonde está indo a maior parte dos recursos. Quando nós formos olhar a folha do município de Pureza, nós vamos ver que mais de 100% são contratados. Viu, prefeito?
E além disso tem um número de comissionados. E se nós formos olhar os salários dessas pessoas, não são qualquer salário mínimo, não é? Que a gente tem que observar isso. Então existe todo uma argumentação no sentido de que o problema do município estar engessado são dos servidores da educação, e não são. Então, professores, existe uma tentativa, pelo menos eu quero dizer aos professores e aos servidores, uma tentativa de negar direito com o argumento de que os profissionais ganham muito bem, com o argumento de que estamos sufocando a receita do município. Isso é insuficiente, certo? Eu queria ouvir você sobre isso. Você que é um colaborador aqui da gente, o que é que você poderia falar sobre pureza nesse aspecto? Isso é verdade que os servidores estão arruinando com a receita do município? E olha, quer queira ou não, o município recebe recursos do governo federal destinado especificamente, exclusivamente para pagamento de servidores, de professores, ASGs e merendeiros, aquele que presta serviço à educação. Eu posso, antes de iniciar a explicação, vou fazer um adendo sobre como é o nome do prefeito de Pureza. Ricardo Brito. O Ricardo Brito. Senhor Ricardo Brito do MDB. Isso, o prefeito Ricardo Brito, ele está replicando algumas falas de outros prefeitos aqui do estado. Por exemplo, essa questão de falar que a culpa de alguns dos problemas em si que ocorrem na gestão dele são dos servidores da educação, é o mesmo tipo de fala que ocorre em São Gonçalo do Amarante, através do prefeito Jaime Calado. Para alguns que não sabem a atual conjuntura que ocorre no município de São Gonçalo, lá o núcleo da educação do sindicato local, eles estão pleiteando melhoria já há um bom tempo, mas na atual gestão vem sofrendo diversos ataques e ataques severos de diversas formas, através do prefeito Jaime Calado, que ele mesmo em diversas lives semanais acusou, isso tem gravação em si, acusou de que são os servidores, juntamente com o sindicato, que estão prejudicando a educação localmente. E o prefeito de Pureza em si vem replicando essa fala. Também eu não vou me admirar se outros prefeitos e prefeitas também passem a replicar isso para desviar a atenção dos problemas que ocorrem em suas respectivas gestões. Porque é uma forma de você fazer uma fala rasteira, joga para a população, para os demais, e também sem apresentar provas relacionadas a isso, das acusações que se faz tanto aos trabalhadores da educação e também às suas respectivas representações sindicais. E agora, para responder a sua pergunta, Fernando, para alguns que não sabem, as folhas das prefeituras, elas são disponibilizadas pelos tribunais de contas do estado. Cada estado tem seu respectivo tribunal de contas. Aqui no estado nós temos o TCE-RN, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Como é que está a folha aí, organizada a folha de Pureza? A folha de julho, do mês de julho desse ano, referente à Prefeitura de Pureza, ela tem cerca de 603 servidores ativos. Comparado a outros municípios como Ceará-Mirim, é um quantitativo pequeno. Aí, analisando esse quantitativo, nós chegamos a algumas observações. Desses 603, 261 são servidores efetivos. 261. Isso. Temos 56 cargos comissionados. Isso já distribuído em todas as secretarias municipais, e 283 servidores contratados temporariamente, isso seja via processo seletivo ou também via contratações temporárias, até porque na descrição da folha eles não fazem a diferenciação de um e outro. Mas quando analisamos esses números, Fernando, por exemplo, o quantitativo de temporários supera o quantitativo de efetivos. Efetivos, ressaltando, são 261 e de temporários 283 servidores. Ou seja, tem mais servidores temporários na Prefeitura de Pureza do que de servidores efetivos. Isso analisando todas as secretarias municipais. E uma consequência disso vai para a despesa com pessoal. A despesa com pessoal, pegando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, ela
trata sobre isso. E um dos pontos que ela cita, que ela também apresenta, são a questão dos parâmetros da despesa com o pessoal, que é chamado de limite prudencial. Tem o limite prudencial, que é o para você ficar numa faixa ali, por assim dizer, um sinalzinho verde, que você pode ir. Tem o limite de alerta, que vai aí de 50% a 52%, e a partir de 54%, que é o percentual máximo, que é o limite, já está ali no nível vermelho de alerta, já é para a prefeitura, a partir desse percentual em diante, tomar algumas medidas para reduzir essa despesa, já para não gerar implicações, como por exemplo corte nas transferências intergovernamentais que pode acontecer no Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, e também outras transferências, como Fundeb, e também de cota-partes de impostos, como o do ICMS, que os municípios recebem a sua cota-parte vinda da governadoria. Quando analisamos esse ponto, Fernando, da despesa com pessoal de pureza, pegamos o primeiro quadrimestre desse ano, de 2025, e verificamos que lá o percentual da despesa com pessoal está em 51,12%, ou seja, faltando pouquíssimo para chegar no percentual máximo, que é 54%. E isso já é uma consequência desse quantitativo elevado de contratações temporárias, que à medida que você vai acrescentando, isso independente de qual seja a secretaria municipal, você vai afetar o percentual da despesa com o pessoal como um todo. Você pode acrescentar na saúde, na educação, agricultura, qualquer uma. Vai ter um efeito geral, vai ter um efeito cascata sobre as demais. Isso não tem muito para onde correr. Pois é. Diante disso, a gente vê que existem algumas coisas que são em verdade dentro do que o governo e seus representantes relatam. Né? Para os problemas do município. E só ressaltando agora para concluir, Fernando, esses dados, a Folha, além de ser, ela é preparada pelo Tribunal de Contas aqui do estado do Rio Grande do Norte, mas ela é disponibilizada em uma das plataformas da Controladoria Geral da União, ou seja, a tratativa é tanto feita por órgãos aqui a nível estadual e a nível federal. E já fazemos toda essa análise e coleta já para poder apresentar esses números e termos a nossa fala respaldada, até porque os trabalhadores e trabalhadoras que nos ouvem, ao lidar com essas informações, eles também precisam saber que esses dados que são apresentados aqui, ou em assembleia, ou em qualquer outra reunião, eles são dados da própria administração pública, são dados declarados, até porque pela própria lei de responsabilidade fiscal, as prefeituras são obrigadas a enviar essas informações do quantitativo de servidores, e dependente da forma que ele seja ingressado na prefeitura, tanto para o Tribunal de Contas do Estado e também para o Tribunal de Contas da União, e também essas informações passam pela Controladoria Geral da União. Pois é, até segunda-feira nós vamos fazer uma reunião com os trabalhadores, vamos levar essas informações detalhadas, que o município esquece de reconhecer a trajetória histórica de lutas e de conquista da categoria, que muitos trabalhadores abdicaram de folga, de momento de lazer, para investir nos seus estudos, na sua capacitação, e estão reivindicando aquilo que estão nas leis municipais, seu plano de carreira. No caso aqui, nós estamos vendo o alto número de contratados, de comissionados, um concurso público. Nós reivindicamos também a questão da climatização das escolas, do transporte escolar melhor, de um fardamento para as crianças, da merenda de qualidade e, acima de tudo, da valorização da dignidade daqueles que trabalham diretamente com os filhos dos trabalhadores. Então nós esperamos mais. Dia 26 de 8 era o dia da prefeitura, da sua equipe, mandar a resposta para a gente. Hoje estamos gravando esse programa vai ser editado agora quinta-feira, dia 18, às 19 horas, e nós até então não recebemos nenhuma informação. Lamentamos isso porque um gestor que se propôs fazer e melhorar a educação. Melhora com diálogo e com ações práticas concretas. Isso. Não precisa ser grandes ações, mas os primeiros passos precisam ser dados. E os primeiros passos precisam ser dados na tônica de ter a confiança e o respeito da categoria. A desconfiança é uma coisa muito ruim.
E é o que, mais ou menos, o sentimento que a direção do sindicato, que representa os trabalhadores, é o que vai levar para os trabalhadores, que até segunda-feira nós vamos levar e dizer para os trabalhadores se prepararem, porque existe uma movimentação, não quer dizer que de fato vai acontecer, uma movimentação para tentar descaracterizar e desvalorizar os trabalhadores, certo? Porque o que foi falado diz muito das intenções, das atuais intenções da gestão. Então, de pureza no momento é isso que a gente tem. Nós vamos dar sequência ao nosso programa. Esperamos que até lá nós temos novidades. E se tiver novidades, nós vamos anunciar nos nossos próximos programas. Exato. E você que está nos assistindo, não esqueça de colocar uma perguntinha na caixinha aí sobre o município de Elmarinho, de Ceará-Mirim e o município de Pureza e de Maxaraguape. E até de sugestões também para os próximos programas. É bom que vocês enviem. Assim, nós já temos algumas possibilidades, mas também vocês podem apresentar outras que ainda não chegamos a cogitar. Então participem, enviem, que ficaremos muito felizes em analisar, em ler cada uma dessas mensagens. Nós queremos falar um pouquinho de Elmarinho, né? Que eu acho que dos municípios aqui é um que... É o que está mais tranquilo. Está mais tranquilo no termo de gasto, né? Precisa investir mais e os recursos estão chegando. Logicamente que houve um trabalho vem tendo da gestão anterior, precisa ser continuado. E o que nós vemos é que o município tem recursos para garantir aquilo que dá dignidade e valorização. Por exemplo, nós estamos discutindo lá a política de plano de carreira para os servidores, como em Ceará-Mirim. Ficou na última audiência do prefeito até dia 3 de setembro, que ainda, viu, prefeito? Não esqueça, Fernando Damasceno, se não me engano. O prefeito Fernando Damasceno ficou dia 3 de dar uma resposta oficial de pagamento de uma gratificação do plano de carreira, de adiantamento do plano de carreira. Essa resposta não veio. E aqui, Eduardo, eu quero lamentar porque a gente procurou, não veio essa resposta nem por escrito, e até agora o prefeito não nos deu essa resposta. E com quem a gente conseguiu conversar, que foi com o secretário de Finanças. O secretário de Finanças é uma conversa muito, como é que diga assim, muito conservadora e muito distante daquele calor, daquela vontade de realizar do prefeito. Então parece que o bloco do prefeito, aquelas pessoas que o cercam o prefeito, não tem a mesma celeridade ou a mesma intenção, pelo menos é o sentimento que eu tenho, que foi e eu estou trazendo isso aqui, dos trabalhadores e trabalhadoras. E é uma coisa irrisória, que é 10% só. Se calcular, nós não temos, se não me engano, temos 33 trabalhadores, que dá um valor insignificante. Mas é grandioso dado a importância e a necessidade da causa, que esses trabalhadores seriam uma conquista de 20 anos. E principalmente a questão simbólica também, porque a maioria desses trabalhadores lá já são pessoas já próximas da sua aposentadoria, já estão lá já há um bom tempo, uma boa parte já está próximo da aposentadoria. E principalmente para esses que estão há mais tempo, isso já é uma ação simbólica e que representa muito para eles. Para outras pessoas pode ser pouco, mas para eles aquilo ali tem uma grande importância e também de ganho também de uma pauta para os trabalhadores locais. Porque semelhante ao que ocorre lá em Ceará-Mirim, por exemplo, nós temos de fato em si um plano de cargos e carreiras, ele foi sancionado em 1997, mas desde essa data, ou seja, completando 28 anos, agora no final do próximo mês, em outubro, o texto não é atualizado, ou seja, ele existe, mas só como um pedaço assim de papel, decorando, mas sem efeito prático. Estamos tentando isso agora. Isso. Então lá nós estamos iniciando, o que é que a gente discutiu na última audiência? Formar as comissões, aquilo que já tem em Ceará-Mirim, que já está avançado. Isso. Essas comissões, iniciar discussões, leva-se um tempo, mas antes disso, para corrigir a injustiça, né, foi discutida uma proposta de reajuste mínimo, não de reajuste, mas que saísse como gratificação e no futuro tornar isso como reajuste. Já se incorporado ao texto, é uma boa opção e fácil também. A prefeitura, no primeiro momento, teve acordo com isso, ainda disse data. O prefeito foi em alguns locais de trabalho e anunciou isso, que ia dar um reajuste para o pessoal de apoio. Então ele fez voz a isso. E nós fizemos questão de registrar isso. E aqui queremos registrar que, de certa forma, o secretário de Finanças falou, sabe assim, como um descaso, como uma coisa que não é prioritária, que não é necessidade.
Esse é o sentimento que eu senti quando eu fui buscar a resposta, quando nós fomos buscar a resposta. E outra coisa, a assessoria jurídica, a procuradoria do município, mais uma vez a doutora Carol, que era para julho uma resposta com relação à audiência pública sobre o assunto que tem a ver com a mudança do plano de carreira em um aspecto dos servidores de 2008 e 2010, que lá tem duas situações, Eduardo. Quem entrou até 2008 tem direito a quinquênio. Depois de 2008 mudaram a Constituição Municipal, a Lei Orgânica Municipal atualizou para dizer que você não tem direito. É um absurdo isso, né? Mas infelizmente no Brasil existem essas situações que causam dano e prejuízo. O que é que nós estamos fazendo? É debater. E a própria procuradora disse o seguinte: não, nós temos que fazer uma audiência pública. Olha, nós discutimos isso antes das férias. Voltamos das férias. Nós já estamos aqui indo para meados de setembro. A resposta era para julho e a procuradora não apareceu. Já na segunda quinzena. O assessor jurídico, o senhor doutor Arthur, foi apenas dizer: não, vamos conversar com a doutora Carol. E aguardar a resposta. Só para ganhar tempo ou para dar uma justificativa injustificável. O que nós queremos é a resposta concreta da prefeitura, porque nós vamos nos reunir com os trabalhadores em breve e espero que a gente tenha soluções para essa categoria tão desprotegida. Você que é do segmento, você sabe do carro. Muito bem, né? Como é a situação. Na prática não, né? Na prática não. Nas reuniões faz aquele discurso bonito. Somos uma família, e aqui todos nós somos educadores, mas na hora de valorizar, tem um abismo, que é uma coisa mínima, que é em torno de R$150 essa diferença. Mas você sabe que R$150 para quem ganha um salário mínimo. Queria que você desse uma opinião e falasse sobre isso. Sim, vamos lá. Sobre Elmo Marinho, por exemplo, quando pegamos o relatório resumido de execução orçamentária do CIOP, referente ao terceiro bimestre desse ano, nós analisamos o seguinte, Fernando. Por exemplo, lá na aplicação do Fundeb para a educação, que eles agora na atual legislação exige o percentual de no mínimo 70%, lá está aplicando cerca de 63,36%, que no caso, desde o início do ano até agora, isso equivale a um pouco mais de 9 milhões de reais e 257 mil. E na aplicação de receitas próprias, está abaixo do percentual estipulado na Constituição, que é de 25%, e aqui eles só aplicaram 20,53%, ou seja, está com um quantitativo bem abaixo. Agora, apesar de estar abaixo de todos esses pontos, ainda assim lá a folha está ok. Em questão de servidores, a despesa com o pessoal de lá está em 38,56%. E quando pega esse percentual e compara com os demais municípios que fazem parte da regional do Ceará-Mirim, é o que está com o melhor percentual da despesa com o pessoal, bem mais tranquilo. Tem uma receita que pode se usar, que pode garantir aquilo que dá valorização. E ainda mais citando o valor que você citou, que é 150 para cada servidor, e ainda assim é um quantitativo muito pequeno de servidores. Acho que não chega a R$5 mil por mês, no tocante em geral. A gente teve acesso às informações, já foi feito impacto e tudo. O que falta é vontade política. Isso. Então, se o prefeito já demonstrou que tem vontade política, ele tem que falar com o seu grupo, com o seu núcleo de trabalho, que é o financeiro, e que é o jurídico, e que é a contabilidade, que muitas vezes parece que age mais como prefeito do que o próprio prefeito, e fazer a vontade política, porque às vezes as coisas respingam em quem está na administração. Então, eu estou dizendo isso aqui, registrando isso, para que os trabalhadores e a população saibam que a gente tem não só boa vontade, mas de melhoria e também de estratégia que possa melhorar a valorização daqueles que atuam diretamente com os estudantes, com os filhos trabalhadores, que se preocupam com a sociedade. E nós não estamos inventando a roda não, como diz o outro. Nós estamos apontando em dados oficiais. Nós estamos apontando onde é que está, nós temos acesso à folha, nós temos acesso aos relatórios do CIOP, a toda uma série trimestralmente, semestralmente. Acompanhamos isso diariamente porque nós temos o cuidado e a preocupação. Queremos as escolas climatizadas, com recursos, com merenda de qualidade, mas nós queremos também que esses profissionais
que se relaciona diretamente na atuação pedagógica e em geral com os estudantes dentro da escola também sejam valorizados. Porque sabemos que é tão importante o porteiro, o técnico de secretaria, como o merendeiro, como a ESG, tão quanto um professor do magistério. Exatamente. Nós não podemos diferenciar, são trabalhadores. E esses trabalhadores, está na hora de sair do discurso e dizer assim, nós somos uma família, nós somos uma equipe, nós somos um grupo. Mas na prática não é feito. Cadê o recurso que vem e coloca o pão na mesa do trabalhador? Que garanta a sua dignidade e valorização. Então cabe ao prefeito Fernando Damasceno querer fazer diferente de outros que passaram por aí, que foi muita fala, muito discurso e muitas vezes na prática não aconteceu. O plano de carreira não saiu, agora vocês estão vendo que nós estamos querendo fazer. Então a doutora Carol, que é uma prestadora de serviço da prefeitura, o senhor secretário de Finanças, está na hora de dizer, vamos ter paciência. São 20 anos. Que tipo de paciência é essa que a gente tem medo de estar? Nem de monge. Então nós estamos num momento muito favorável, onde os recursos caminham para isso, para garantir isso. E um diferencial, Fernando, e por que não fazer? E um diferencial de Elmo Marinho é que nos últimos anos, principalmente nos últimos 2-3 anos lá, principalmente na Secretaria Municipal de Educação, eles têm feito um planejamento incluindo fatores de curto a longo prazo, ou seja, que é um planejamento muito bom quando se compara com de outras secretarias. Por isso que eles conseguem fazer esse remanejamento, colocar o reajuste para os professores anualmente sem contestação, já quando é liberado nas portarias interministeriais do MEC, que já são em dezembro. No início de janeiro, a legislação já está sendo publicada no Diário Oficial dos Municípios. Então, com base a tudo isso, com os números apresentados, é viável de se fazer. O impacto financeiro não é elevado, pelo contrário, é extremamente baixo. E, como o Fernando mencionou, é mais uma questão, a decisão de caráter político, uma questão em si política, porque no âmbito administrativo, orçamentário e fiscal é possível de ser feito, e no nível jurídico também, até porque preparar o texto da legislação em si, a Procuradoria-Geral consegue fazer isso tranquilamente. A questão agora é ter uma decisão política viável para os trabalhadores e trabalhadoras do apoio da Prefeitura de Elmo Marinho. E é questão de prioridade. Exatamente. E lá está precisando urgentemente, e o município já está com o dinheiro contado e deve apresentar também, concurso público. Igual a Pureza, né? Que tem prefeito Pureza parece que não quer fazer concurso não, parece que está ainda ensaiando, mas tem que fazer. É necessário. E nós vamos procurar sentar com a promotora para exigir isso, apresentar os motivos pelos quais está aí esses números que você apresenta de Pureza, né? Isso, maioria é temporária. Mais temporária do que pessoas efetivas. E uma outra observação, Fernando, sobre esse quantitativo de efetivos da Prefeitura de Pureza, uma boa parte também já está próximo da aposentadoria, isso pegando todas as secretarias municipais. Para ter concurso lá de forma rápida. E como já é previsto até mesmo na própria Constituição Federal, a forma padrão de ingresso no serviço público é via concurso. Cargos comissionados, contratação temporária, processos seletivos são exceções, não é a regra. A regra é o ingresso via concurso público, mas como está em clima de reforma administrativa, que foi até o tema do programa anterior, o pessoal está querendo fazer uma inversão de prioridades, invertendo as prioridades, colocando os tempos. Mas por que você acha que isso acontece? Fernando, isso leva em consideração também a questão da atual conjuntura nacional, que se esvai também, se sobressai sobre os estados e municípios. Por exemplo, as prefeituras, elas têm uma articulação, um grupo chamado Confederação Nacional dos Municípios. Ou seja, é um grupo de articulação. Federação, aqui tem a federação. Isso, aqui no estado nós temos a FEMURNE, que é a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte, que também trabalha em conjunto com a Confederação Nacional dos Municípios, e cada estado tem a sua respectiva federação de prefeituras, e todos eles trabalham em conjunto, já tomando decisões. Porque não pense que porque um município está fazendo tal coisa, que os demais não vão replicar, caso aquela decisão seja favorável a eles. Um bom exemplo é essa questão agora de ataque aos servidores de educação.
Em São Gonçalo está ocorrendo, em Natal Também. Parnamirim, em Elmo Marinho, não, perdão, em Pureza. Comparando a outros locais, o único que desse tipo de discurso não chegou foi na prefeitura de Elmo Marinho, apesar dos pesares da questão lá do apoio em si, que já é mais uma questão de decisão política. Mas afora isso, comparado aos demais, é o que está bem mais tranquilo. Então, comparado a esses pontos. Acho que o próximo passo nosso, nós vamos nos reunir com os trabalhadores em Isso. breve. Nós esperamos, também vamos procurar a prefeitura mais uma vez, esperamos que podemos ter essa resposta concreta do prefeito, que sempre que sentou em outros momentos nos apresentou para a categoria, falou diante da categoria. Então eu espero que o prefeito Fernando Damasceno possa fazer valer aquilo que acordou com a gente em mesa de negociação. Agora nós estamos falando do município de Pureza e Elmarinho, vamos falar de Ceramirim também, né? Isso. Nós temos que falar um pouquinho de Ceramirim. E antes de registrar aqui de Ceramirim, nós falamos no último programa das escolas estaduais, né? Não sei ainda se foi solucionado o problema da escola lá, Otto de Brito, escola estadual. Porque na verdade lá tem que ser uma obra, construir uma nova escola. Então o governo do estado precisa apresentar para a comunidade escolar a construção de uma nova escola. Quem sabe no formato aí das escolas dos IERNs, né? Dos IERNs que seria o ideal. Que seria o ideal. Porque terreno tem. Isso. Então é de competência do estado devolver uma escola de qualidade para aquela comunidade que está carente e estudantes têm. Então é necessitado, e vai aqui a nossa reivindicação, e que os órgãos, tanto do estado quanto do município de Ceramirim, seja responsável não só pela fiscalização, mas pela garantia mínima de segurança. Para que não possa, o pouco que tem o seu patrimônio público, possa estar sendo depredado, estar sendo arrancado do acesso a ter a informação, né, como os recursos estão sendo retirados. Então, a garantia da segurança, da proteção é do estado e do município. Exato. Cada cá com a sua particularidade, cada cá com cada qual, como se diz o ditado, certo? Por quê? Porque o estado poderia muito bem estar fomentando um espaço que tivesse não só as escolas, as salas adequadas, climatizadas, mas o município também pode ofertar a segurança patrimonial através da guarda municipal. Você sabe que Ceramirim tem a guarda municipal, que poderão também fazer um trabalho de conscientização educativo e também de vigilância pelos arredores. Então, registrar aqui a Regional de Ceramirim, o apoio e solidariedade aos estudantes da Escola Otto de Brito e à comunidade escolar, e nos colocar à disposição, até do programa aqui, né, Eduardo? Seria até um tema, falar um pouquinho sobre a precarização, os desafios, os estudantes que estão nos ouvindo, os professores de lá, que sempre nos procuram e a gente é solícito. O programa está à disposição de vocês, para que a gente possa registrar e tecer aqui maiores informações e tornar isso um assunto popular, que a população possa se envolver e fazer a defesa da escola pública e de qualidade. Exatamente. É importante registrar isso. Podem entrar em contato com os representantes daqui da Regional de Ceramirim, como Fernando, Gleiton, Fabiola, Maria José, ou então os outros demais. Eduardo, né? Também. Mas no momento, formalmente falando, é com vocês. Eu ainda não tenho essa jurisdição para atuar desse modo. Vocês fazendo esse contato com a regional, podem vir num próximo programa aqui, na qual vamos trazer esse tema e fazerem essa explanação da situação, levar tanto para os pais e mães e para outras pessoas, como o Fernando mencionou, no município que ainda não tem contato com esse conteúdo. Apesar dos pais e mães dos alunos da Escola Otto de Brito terem ciência do que ocorre por lá, mas outra parte da população ainda não tem ciência do que ocorre nesses locais, não só lá como em outras escolas estaduais também. O conteúdo é divulgado, mas só fica ali naquele círculo de pais, mães, responsáveis legais e não passando muito dessa esfera. Pois é. Vamos aqui, já que iniciamos no estado, em Ceramirim nós temos também as situações das escolas municipais, dos trabalhadores. Sim, também. Vamos começar aqui logo pela caixa de perguntas aqui. O pessoal está perguntando sobre concurso público. Está havendo muita publicação de processo seletivo, de contratações.
E o concurso, nada. Olha, nós sabemos que o concurso é uma pauta nossa permanente, né? Nós sabemos disso, é uma pauta, uma luta permanente. Eu sou fruto de um concurso público, você, Eduardo, também. E muitos outros. Nós temos mais de 1.000, acho que mais de 1.000 trabalhadores hoje na rede e precisamos de muito mais gente. Certo? Bem mais. Logicamente que é um processo de luta. Não é nada fácil. A história dentro de Ceramirim mostrou que nós, por exemplo, recentemente, em 2017, 2018, nós conseguimos 104 pessoas de uma vez só, sempre foi uma coisa inédita. Essa convocação foi através da luta, da movimentação e do envolvimento dos interessados. O sindicato caiu em campo, foi para o Ministério Público, foi para a praça, foi para as audiências, foi para todos os espaços possíveis, foi para a rádio, mas isso é tudo fruto da luta. E esse é o chamado que eu faria, não sei se que eu faria enquanto dirigente, é o envolvimento dos que estão prestes a ser convocados. Isso. Se envolver, participar, dar visibilidade. E a outra parte nós estamos fazendo, que é a busca, que é a pesquisa, saber onde é que está necessitando de professor, saber onde está necessitando de um servidor, para que possa fazer essa denúncia e fazer essa reivindicação e exigência na mesa de negociação, na promotoria, através da justiça. Nós, no início, há meses atrás, nós propomos um podcast aqui só com o pessoal do concurso. Mas não veio, infelizmente não veio ninguém. A gente lamenta, porque a gente fazer um podcast sem aqueles os mais interessados, se tivesse vindo pelo menos o podcast tinha acontecido. Mas a gente espera, em breve, falando para quem nos fez essa pergunta, que eu vou até olhar agora o nome aqui, de quem nos fez a pergunta, nossos assessores aí universitários, se puder nos ajudar, mas está aqui, está nos stories, né? Enfim, a pergunta que veio foi de Mendes. E Mendes é mais ou menos aí, vou colocar para Mendes aqui. Relação temporária, professores afastados e o concurso, nada. Bom, para responder de uma forma bem mais objetiva relacionada às convocações, sim, elas estão ocorrendo, só que não necessariamente na velocidade que algumas pessoas querem. Isso envolve também questões, por exemplo, questões no âmbito administrativo. Um exemplo, entra alguns servidores, só que ocorre algumas coisas, um ou outro pede exoneração. Então, para ter uma nova convocação relacionada a recompor essa vaga, é em torno de 90 dias. Ou seja, a prefeitura obrigatoriamente tem que aguardar 90 dias para fazer uma nova convocação. Isso ao decorrer do ano. A primeira convocação que ocorreu foi no final de fevereiro, dia 20, foi publicada até no Diário Oficial dos Municípios no dia 27 de fevereiro, a primeira convocação. E essas convocações, quando elas estão ocorrendo, referente ao concurso público de Ceará-Mirim, do ano de 2024, eles estão convocando todas as secretarias municipais, até porque quando foi feito, ele abarcou toda a prefeitura e também algumas autarquias municipais, como o SAAI e o Ceará-Mirim Prev. Mas relacionado aos cargos voltados para a prefeitura, nas secretarias municipais, quando é feito o chamamento, não vai dizer, esse edital aqui é para chamar só da Secretaria de Saúde, esse outro é só administração, esse outro é somente educação. Eles reúnem todos os cargos ali para aquele chamamento, independente de quais sejam as secretarias, e aí as proporções vão variar. Claro que em maior quantidade está sendo para educação, mas esses também vão estar junto dos demais, da saúde, administração, agricultura, Secretaria Municipal do Trabalho, de Assistência Social, etc. Então elas estão ocorrendo, mas não na velocidade que os aprovados e aprovadas desejam. Ok. A próxima pergunta. Muito bom. A próxima pergunta tem a ver sobre o reajuste de 2023, né? Tem muitos municípios que não pagaram 23, as pesquisas que a gente fez, tinham mais de 100 municípios que não pagaram 2023. Isso só aqui no estado, né? Do estado do Rio Grande do Norte. Inclusive Natal é o recorde, né? É o mau exemplo é Natal e agora recentemente São Gonçalo do Amarante. Em Natal só a soma de reajuste já está na bola de neve de quase 60%. Isso só de reajuste, sem contar as outras coisas. Caminhando por 100%. Passou alguns anos sem receber Natal, é lamentável isso.
Nossa solidariedade aos professores de Natal. Como os de São Gonçalo agora recentemente estão enfrentando aí os ataques desonestos do prefeito Jaime Calado, vai o nosso repúdio também. Em Ceramirim nós estamos em processo de negociação. E nós temos aqui em mão, né, um documento para a gente, onde o governo nos reafirma o compromisso de, embora apresentou uma proposta parcelada, mas de parcelar e pagar a primeira parcela agora nesse mês, setembro, no salário desse mês, que a partir do dia 25, creio que os professores, ou até antes, poderão estar recebendo o percentual de 3, se não me engano, é 3,75. Posso até corrigir depois, se não me falha, dos 14,95 de 2023. E com o compromisso também do governo de, em janeiro de 26, pagando o reajuste do piso, que nós não sabemos ainda o percentual. Isso, a portaria vai ser publicada em dezembro. Discutimos a melhoria da proposta inicial que ele apresentou em janeiro. Porque essa proposta que nós temos aqui, em pagar em 4 vezes, é uma proposta, Eduardo, que foi desde o primeiro momento que a gente sentou, o prefeito reconhece a dívida e apresentou uma proposta de parcelamento. Talvez não é ideal, não é a melhor, mas nós estamos entendendo, fazendo uma análise conjuntural diante da realidade, em que situação nós estamos, e nós queremos é melhorar a proposta. Primeiro passo, paga agora em setembro, isso nós já temos o compromisso firmado do governo, certo? Não é algo inventado, tá? Não só falado e repetido. Na última audiência estivemos presentes, né? E na última audiência ele reafirmou que isso aí está garantido, e em janeiro a gente discute a melhoria da proposta inicial, do restante que ainda teve o pagar. Isso é muito importante para nós, por um lado, porque nós estamos já tendo o compromisso de receber, aí vamos discutindo os marcos da melhoria dessa proposta, para que podemos sanar essa dívida. Isso, e como ele até mesmo citou isso em audiência, tanto na última audiência quanto na anterior, que com base analisando as estimativas das receitas para o ano fiscal de 2026, a quantidade de parcelas poderá ser reduzida mediante o aumento dessas receitas. E o aumento dela já é, por assim dizer, já esperado. Por exemplo, transferências do Fundeb, até na própria legislação da 14.113 de 2020 já é previsto que elas aumentem. Tem um acréscimo anualmente, afora as complementações. Né? Isso. Nos últimos 5 anos, ou mais do que isso, em Ceramirim, ela tem a projeção de aumento. Isso. Não é isso? Inclusive o município tem recebido recursos do VAAT, do VAAF, do VAA. Isso, que são complementações. Que tem ajudado justamente a garantia da valorização desses direitos. Indo para as transferências mensais, que são essas que exatamente contam, por exemplo, o pagamento da folha dos servidores e também para manutenção e desenvolvimento do ensino, que aí já abrange desde você comprar, por exemplo, um monitor lá para a escola, um caderno, uma resma, até a parte estrutural também de reformas, construção de escolas. A média de transferências mensais do Fundeb para o município de Ceramirim varia entre 6 e 7 milhões de reais. Comparado ao ano passado, já é um reajuste de um pouco mais de 13% a 14% mensalmente. Isso, a mais. Então, isso é importante. E essa faixa de crescimento, ela se mantém ascendente. Ela não teve oscilações. Aliás, a única oscilação que Ceramirim teve foi durante o período da pandemia. Ali 2020, 2021, aí teve um decréscimo, não só das transferências do Fundeb, mas das demais transferências intergovernamentais. Mas após isso, voltando a partir do ano de 2022, se mantém uma curva ascendente. Pois é. Então, o que foi garantido para nós, que tem garantido, é sair esse mês a parcela de 3,75, certo? E melhorarmos um pouco à frente, porque nós estamos discutindo outras pautas que nós sabemos que é pertinente e de extrema importância para o conjunto dos trabalhadores. Por exemplo, disso, né? A do PCCR, o nosso plano de cargos e carreiras de Ceramirim, ou melhor, se for colocar de uma forma, pegando um pouco do juridiquês, a reestruturação do PCCR, porque já tem um, só que ele é uma casa velha e nós estamos reformando essa casa. E nesse momento ele está onde, essa proposta? Está no presente momento, né? Isso, já está em mãos da Procuradoria, está em mãos do Procurador-Geral
Juliano Raposo e dos demais procuradores, e o prazo, até citado na última audiência, é que para eles analisarem e formalizarem um parecer jurídico será de 45 dias. Esse prazo vai estar encerrando mais precisamente no dia 3 de outubro. Aí eles já vão estar fornecendo esse parecer, que pode conter alterações, sugestões de alterações no texto que nós apresentamos, e algumas outras medidas também que são esperadas. Tanto o prazo, as alterações podem acontecer para mais ou para menos. Nós estamos em processo de negociações já para, com certeza, o governo, espero que as coisas possam acontecer. O governo disse que teria uma resposta positiva, independente do prazo, positiva para a categoria. É isso que nós queríamos firmar também com os trabalhadores. Nós estamos acompanhando tudo, estamos também contribuindo naquilo que cabe a nós contribuirmos. Tem uma comissão, né, Eduardo? Isso, eu sou um dos membros. A comissão hoje? A comissão é formada por Gleiton, que também é dirigente. Isso. Pedro Severiano, que é um servidor. Eu também faço parte. A Cristiane, Porfíria e Joterdã. Tínhamos o colega Sérgio Carvalho, que fazia parte da comissão e também era dirigente sindical, e o presente colega ele foi chamado para o cargo de professor no município de Natal, exato, foi convocado semanas atrás. Servidor de Natal, faz parte profissional do magistério. Ficamos muito felizes por você, Sérgio. Nosso grande abraço a você aí. E também agradecer as suas contribuições, porque enquanto dirigente sindical ajudou muito, muito mesmo. Muito obrigado, meu querido. Ainda pauta sobre Seramirim, nós estamos visitando as escolas e estamos enfrentando alguns problemas. Inclusive, nós estamos pedindo uma reunião com o secretário nos próximos dias, quem sabe até segunda-feira, para tratarmos de alguns problemas de escola, de superlotações, né? Principalmente escola de educação infantil. Eu recebi os professores conversei com os professores do Rui Pereira. E as escolas, ela tem que ter um limite máximo para receber alunos, até porque tem a ver com a qualidade do ensino. Exato. Está trabalhando com crianças, né, que precisa ofertar toda a condição favorável. E que estão no início, né, dando os primeiros passos adentrando a escola. Então nós temos um cuidado, um zelo, e que o município, se há necessidade, se há o aumento de forma exagerada, aligerada, o município tem que criar estratégia para que não possa dificultar o acesso a essa criança, mas que também não possa dificultar o trabalho pedagógico e profissional de educação, que fica sobrecarregado ao ponto de adoecer. Então nós temos que ter um fio condutor, um meio termo, aonde possa criar tanto coisas que possa abraçar e agregar para os pais e as crianças, quanto para os profissionais. O que não pode é colocar numa sala que cabe no máximo 15, quase 30. Porque isso não vai ter resultado. Pelo contrário, isso vai ter desgaste, vai ter desconforto, vai ter adoecimento, uma série de fatores negativos que muitas vezes as coisas são observadas nos índices, né? Vai no índice do IDEB até... outros que são criados, relatório, tudo e tal, alimentar isso, alimentar aquilo, mas o dia a dia, no cotidiano, porque às vezes os efeitos positivos ou negativos se apresenta lá no final, mas ele não foi naquela data final. Ele já vem acontecendo muito antes daquela data final. Muito antes, tem todo um processo para se chegar àquele resultado. E um ponto que eu vejo que é sempre ignorado nessa questão do IDEB, que também nem pouquíssimas vezes eu vi ser debatido, Fernando, é que nesse parâmetro o pessoal pensa que basta apenas passar o conteúdo, uma dada metodologia e está resolvido. Só que eles ignoram a questão do ambiente. Isso também afeta a parte emocional e também tem um impacto considerável no ensino. Também a qualidade do local em qual o aluno está presente, isso gera um impacto, seja positivo ou negativo, no resultado do ensino. E para os que amam o índices, utilizar esses parâmetros para quantificar a educação, porque muitas vezes o pessoal quer apenas quantificar, mas eles se esquecem da questão da qualidade, que bem antes disso você está formando futuros cidadãos. Você está formando pessoas ali que em um futuro próximo estarão ocupando os nossos lugares, seja em diversos pontos da sociedade, no trabalho, e que também vão tratar de
uma série de questões nas próximas conjunturas. E para se formar pessoas que tenham um bom norteamento, uma boa perspectiva, que tenham uma base teórica razoável para tomadas de decisões, é necessário lá no início, na ponta, que muitas vezes é ignorada, principalmente essa questão da qualidade, ela ser colocada, ser mais enfatizada, ser colocada em prática e não só se voltar mais para a quantidade. O índice da escola X no censo escolar 2023-2024 foi 4%, e próximo ano a gente almeja ir para 5%. Mas para fazer isso aí joga os alunos na sala e começa a jogar e não se atenta aos demais itens, a questão da logística dos servidores, a qualidade, isso afeta até a qualidade do trabalho em si dos servidores também em si, porque eles não vão conseguir fazer o melhor que eles conseguem, não vão estar em um nível acima também, vão estar trabalhando ali de forma extremamente limitada. Então isso também tem que ter uma atenção a mais nesse debate. Muito bom. Vou falar um pouquinho aqui sobre nossa Assembleia. Sexta-feira temos uma Assembleia, né? É uma Assembleia que tem como uma pauta dar os informes da última audiência, os informes de visitas às escolas. Vamos apresentar 2 nomes para a recomposição da direção. Só 2 ou mais nomes? 2 nomes no momento. Nós vamos ter a reorganização, mas a reorganização é o conselho diretor e nós queremos referendar esses nomes na Assembleia. Ela é soberana e tem a necessidade disso, para que os trabalhadores e trabalhadoras possam dar uma contribuição. Nós chamamos você trabalhador e trabalhadora acima de tudo. Nós estamos, infelizmente, perdemos um núcleo de Extremóis devido a um ataque de um sindicato cartorial, onde foi o ano passado, em novembro, a partir de novembro, teve um congresso extraordinário. Esse congresso extraordinário, nem todos os trabalhadores do Estado, nem da nossa jurisdição, teve acesso à informação. Ou seja, só soubemos com um atraso de dias sobre isso. Perdemos 500 associados, a base de Extremóis do município não é mais nossa, porque a direção estadual seguiu ao pedido do Ministério do Trabalho, que foi um pedido inicial, a decisão do Ministério do Trabalho, que foi um pedido inicial do sindicato filiado à FETAM. É importante registrar isso. Que queira ou não, a FETAM é ligado ao CUT, e isso nos afetou diretamente, tanto na representatividade quanto na vontade da base. Não respeitou a vontade da base, a própria base repudiou em 3 assembleias por unanimidade esse sindicato cartorial, e a partir daí criou o seu próprio sindicato. Então, num processo de luta, de registro, que não é fácil, mas a Constituição, né? O próprio Ministério do Trabalho garante esse direito dos trabalhadores escolherem aonde querem se filiar e representar, e ao mesmo tempo de livre escolha e de ter o seu sindicato. Eu quero aqui a solidariedade aos trabalhadores da educação de Extremóis, devido a esse ataque, esse golpe covarde desse sindicato cartorial que foi montado aligerado e quer de qualquer jeito, sem nem ter uma história nem trajetória, de forma desrespeitosa. Atacou a regional, direta e indiretamente, porque ele tirou uma base significativa, uma base orgânica que atuava. Que já tinha sido formada já há um bom tempo. Quase 500 trabalhadores que participavam de congressos, de seminários, de Ocupa Brasília. Eram trabalhadores atuantes de todas as manifestações. Hoje nós não podemos organizar, e quem representa hoje, não é mais a regional nem o sítio estadual. O estatuto foi retirado do estatuto. Então, nós estamos tentando ver se reerguer. Precisamos do apoio dos trabalhadores e trabalhadoras para contarmos e recontarmos a história. É com os trabalhadores que nós vamos encontrar as soluções. É com os trabalhadores que nós vamos encontrar. Eu queria, Eduardo, que você não só fizesse o chamado pessoal. Estamos chegando aí já às linhas finais. Sim. Quiser acrescentar mais alguma coisa na sua fala, tecer alguma coisa, mas chamar os trabalhadores para a Assembleia. E fica à vontade para externar essa posição. Sim. Porque eu estou aqui falando um pouquinho sobre, não Ceramirim, mas o que aconteceu com a Regional de Ceramirim, que os trabalhadores de Extremóis não podem hoje nem participar de congresso mais, não podem votar, certo? São coisas como essas que não faz parte mais da jurisdição. Eles foram excluídos. Bom, eu
refaço o convite citado por Fernando aos colegas a participarem da próxima assembleia, que ocorrerá dia 19, não é isso? Lá no Centro Esportivo e Cultural, a partir das 8 da manhã. Lá daremos os informes, não só da última audiência, mas também dos demais municípios, e também haverá a citação dos nomes para recomposição das cadeiras da Regional de Ceará-Mirim. Bom, em questão dos dados, das informações que trouxemos hoje, os arquivos vão estar fixados no comentário no vídeo, assim que ele for publicado no canal do Mudacint. Vai estar disponível no Drive para acesso público aos que tiverem interesse. Outras pautas também, próximas pautas, tanto fiscais a nível assim de questão abordando mais a parte de administração pública e administração financeira e orçamentária, para quem não tem, aliás, a maioria dos colegas não tem tanto contato, mas traremos com uma linguagem mais simples, pulando essa parte do juridiquês, e para que venham se familiarizar e terem esse domínio dessas informações, porque para tomada de decisões em todas as pautas nós trabalhamos com isso, com esses dados, e até para podermos propor resoluções para as diversas problemáticas, seja em Ceará-Mirim, em Elmo Marinho, Pureza ou qualquer outro núcleo, nós temos que ter essa base solidificada, porque sem isso nós vamos para uma audiência, chegando lá diante do pessoal, nós literalmente seremos dobrados e colocados no bolso, caso não tenhamos esse domínio de conhecimento. Porque a questão, até citando aqui uma frase clássica que vai parecer o momento coach aqui do programa, mas conhecimento é poder. E é um poder que nós temos que ter ao nosso alcance, porque os demais eles têm o poder político, têm o poder econômico, e nós também temos que ter o poder do conhecimento, até para pautar as mudanças que almejamos e colocá-las em prática, porque não só basta só desejar, nós temos que buscar meios que possamos efetivar, Fernando, essas pautas, vê-las concretizadas e não passar o tempo, 10, 30 anos e ainda se repetindo, né? Isso, a gente continuar só sonhando com algo sem ver elas ali realizadas. Então, okay. Eduardo, a gente encerrar aqui, veio mais uma pergunta. Sim, veio mais uma pergunta? Sobre o piso, né? Sim. A gente já respondeu que a companheira aqui, sim, Simone de 2023. Bom dia, boa tarde, boa noite, Simone. Isso, Simone. Nós agradecemos aqui a Simone, a Rita Santos, pela participação. E a todos aqueles que estão aí nos acompanhando aí, nós agradecemos, que mandaram aí uma pergunta pra gente. Espero que a gente tenha sido... que os companheiros tenham sido contemplados nas nossas respostas. Sim, Simone. Sobre o piso... Se nós respondemos anteriormente, minutos atrás, que a outra colega fez essa mesma pergunta, então caso você queira rever, basta voltar alguns, torno de 3 a 4 minutos no vídeo, após ele estar sendo postado, para você ver a resposta completa sobre essa mesma pergunta. E a proposta é de pagamento da primeira parcela agora em setembro. Exato. E ela pergunta também, vai além, ela pergunta sobre quem tem especialização que deu entrada e não foi implementado. A orientação que a gente dá é primeiro entrar com requerimento, solicitando administrativamente, 30 dias, procura a gente, procura a assessoria jurídica nossa. E o ideal também... Vá para a Assembleia, nos procura para a gente saber de maiores informações e poder lhe ajudar, porque aquelas pessoas pelo qual a gente deu a via, tanto administrativa quanto jurídica, que a gente acompanhou, as pessoas estão recebendo seus títulos de mestrado, de pós-graduação, enfim. É uma batalha, é uma luta para você ter. É um direito que está lá no plano de carreira, mas a gente ainda tem que fazer algumas ações para que aconteça. E Simone, quando você for fazer a solicitação, também peça uma cópia do seu requerimento, porque vai funcionar como uma prova de que você fez a solicitação. Mas se for via ENDOC, fica registrado, né? Isso, você também pode salvar em formato PDF para depois apresentar também, mas sempre tenha uma cópia da solicitação em mãos. Então, o nosso programa de hoje... Voz da Classe, né? Encerramos por aqui mais um programa, mais uma edição. Agradecemos a você e a sua audiência.
vai lá nas nossas redes sociais, vai ser reeditado, feito alguns cortes, algumas partes. Eu peço até de hoje. desculpas se a minha voz não deu para entender em alguns momentos, é por causa da sinusite e tá oscilando bastante. E eu tá? também peço desculpa, tô de máscara hoje porque perdi um dente aqui, vou precisar fazer um procedimentozinho, tá certo? E não fica Então, não é questão só de estética, é questão de qualidade mesmo da fala. Então, Enfim, agradecemos a sua abraço a participação. todos, agradecimento. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite aos camaradas que fazem parte dos núcleos, Ceará Mirim, E o mais importante, Eduardo, eu falo pra cá e você fala pra cá. Curta, compartilhe, comente. E mais o quê? Dê sugestões. E dê sugestões, envie suas perguntas que nós as traremos aqui, responderemos. Se não for possível no programa seguinte elas serão sanadas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. E registrar a cobertura aqui da nossa Poti Comunicações. Isso, mais uma vez agradecer a Poti, aqui é o espaço, mais uma vez muito obrigado. Mais uma vez com excelente qualidade profissional, agradecer ao Igor, que está aqui responsável pela gravação, o Bruxo, mais uma vez muito obrigado e até o próximo programa.